Estamos quase a chegar ao fim da oração do Pai Nosso. Estamos na penúltima expressão da oração do Pai Nosso. Alguém sabe qual é? Como é que é? Como é que é? Hã? Como é que é? Como é que é? Em inglês, em inglês. Lead us not into temptation. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Na realidade, temos esta expressão, é o último versículo da oração que Jesus ensinou e vamos ver agora a primeira parte do versículo. Não nos induzas à tentação. Na realidade, esta é a tradução correta. Não nos induzas à tentação. No grego, esta é a tradução correta, ok? Há outras traduções aí. O Papa Francisco diz que é não nos deixes cair em tentação, mas o Papa Francisco tem que ler melhor a Bíblia e ir ao grego, porque esta é a tradução correta. Não nos induzas à tentação. E é enigmático isto. Não nos induzas à tentação. Não é confortável, porque por isso é que a gente prefere esta tradução mais amiga, não é? Não nos deixes cair em tentação. É mais tranquilo, porque não nos suscita tantas dúvidas. Mas a Bíblia quer nos suscitar dúvidas, irmãos. A Bíblia não nos quer viver Deus não nos quer viver num mundo a preto e branco, cheio de certezas. A Bíblia quer-nos plantar dúvidas. Para quê? Para nós irmos mais fundo. Para nós pensarmos, exercitarmos a nossa mente, estudarmos mais, aprofundarmos mais a cada dia e não ficarmos estagnados. Não é? Se fosse tudo a preto e branco, era fácil. E também um Deus que deixasse tudo a preto e branco, um Deus que não nos suscitasse dúvidas, deixem-me dizer-vos, era um Deus muito fraquinho, não é? Porque cabia na nossa mente. Mas este Deus não cabe na nossa mente. Por isso é que Ele deixa-nos sempre um bocadinho, sempre não, mas em muitas situações há muitos mistérios na fé. Mistérios na fé. Nós não falamos muito nesta palavra, mistério. Deus quer-nos a viver no mistério, em mistérios da fé. Coisas que nós não conseguimos resolver totalmente com a nossa mente. E temos que andar aí, como dizia o Eugene Peterson, um autor que eu gosto muito, andar em bicos de pés. Andar em bicos de pés, deslumbrados com tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele faz e tudo aquilo que Ele nos mostra. Isto é uma parte. E vamos aqui ao texto. O que é que quer dizer esta expressão? Não nos induzas à tentação. Bem, significa que Deus pode nos induzir à tentação. Uma coisa nós sabemos, porque conhecemos outras partes da Bíblia, não é? Que Deus, Ele não leva ninguém a pecar. Deus, Ele não tenta ninguém. Diz isso em Tiago. Quando alguém for tentado, isto é muito claro aqui, quando alguém for tentado, não diga foi Deus que me mandou esta tentação, porque Deus nem é tentado por nenhum mal, nem é causador de tentação para ninguém. Os maus desejos é que são motivo de tentação para cada um, seduzindo e desviando do caminho certo. Então, uma coisa nós sabemos, esta expressão não significa que nós temos de pedir a Deus para Ele não nos mandar tentações para nós cairmos, porque Ele não vai fazer isso, Ele não faz isso. Okay? Deus não manda tentações para nós cairmos. Deus não anda aí a colocar-nos armadilhas, né? Vamos ver se Ele cai agora aqui, né? Deus não anda aí Deus não está a torcer para nós nos espalharmos. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Na verdade, a palavra tentação no grego, vamos acrescentar aqui algum enigma à coisa. A palavra tentação no grego significa duas coisas. Significa, é esta palavra, peirasmos, significa tentação, também significa provação, teste ou aflição. Então, quando nós dizemos não nos induzas à tentação, já vimos que não estamos a pedir a Deus, Deus, por favor, não me ponhas tentações, é uma oração inútil porque Ele não nos vai pôr tentações. Okay? Seria inútil orar isso. Não é esse o motivo desta frase. Estamos a dizer o quê? Podemos estar a dizer duas coisas, não é? Porque a palavra grega tem dois significados. Podemos estar a dizer duas coisas. Uma, não nos leves ao lugar
da tentação. Não nos induzas ao lugar onde nós podemos ser tentados. Ou não nos leves à provação. Porque também é outro significado da palavra tentação. Não nos leves à aflição. Não nos leves à prova, à aflição. E vamos ver estes dois significados através de dois episódios da Bíblia. O primeiro, todos nós, ou pelo menos aqueles que têm mais contacto com a Bíblia, conhecem este episódio em que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Quem é que tenta? Quem é que leva lá ao lugar? Vamos ter isto claro na nossa mente. Quem é que tenta? É o diabo. Não é Deus que tenta, mas quem é que leva ao lugar? O Espírito Santo. E o deserto é um lugar de grande fragilidade. Grande fragilidade. Mas Jesus foi lá, o Espírito levou lá Jesus àquele lugar da tentação. O que é que acontecia se Jesus tivesse, se toda a gente conhece, o diabo lança 3 tentações sobre Jesus, não vamos entrar em cada uma delas agora, mas o que é que acontece? O que é que acontecia se Jesus pecasse? Jesus podia pecar? Não? Então ele não tinha livre-arbítrio. Então Jesus não podia, ele não tinha livre-arbítrio. Talvez, não é? Talvez pudesse pecar. Ele era homem, foi levado ao deserto para ser tentado. Se ele pecasse... Mas também sabemos que Deus, ele é omnisciente. Certo? Deus já sabia desde a eternidade que Jesus não ia pecar. Certo? Então, é mistério, não é? Bem-vindos, irmãos, ao mistério. Coisas difíceis, coisas enigmáticas, há uma névoa, mas um dia nós não vamos ter névoa, ok? Mas agora temos. E isso é bom, põe-nos em bicos de pés. Vamos ficar em bicos de pés. Então, Jesus foi ao deserto para ser tentado, para ser provado pelo diabo. E o diabo, Deus sabia que o diabo estava lá no deserto para tentar Jesus, certo? O diabo estava lá porquê? Com um propósito. O diabo tinha um propósito para estar lá. Era tentar Jesus. Então o diabo tem uma razão de existir. Certo? Deus permite que o diabo exista. O diabo não é tipo o inimigo de Deus que está ali uma luta e vamos ver quem é que vai ganhar. Não. O diabo tem uma razão de existir e essa razão de existir é ser derrotado. O diabo está cá para ser derrotado. Ele não tem... Agora, enquanto ele não é derrotado, Deus dá-lhe algum grau de liberdade. E o diabo pede a Deus algum grau de liberdade, né? Quem já leu o livro de Job, né? O diabo pede para tentar Job e Deus concede isso ao diabo, né? Então, o diabo serve um propósito, ele serve propósitos. E irmãos, Jesus, ele não caiu em tentação. Glória a Deus. Ele resistiu às tentações com a palavra de Deus. Jesus estava super firme. Embora ele estava fraco no deserto, na sua carne, na sua humanidade, ele estava fraco. Não foi fácil, não foi tipo um piquenique, foi um momento de fragilidade. Diz que ele teve fome e o diabo tentou, dizendo, se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães, tens fome, cede às tuas necessidades. Jesus tinha necessidades enquanto ser humano. Ele precisava de comer, precisava de respirar, precisava de fazer tudo o que um ser humano faz. Mas Jesus não foi derrotado, mas a derrota faz parte da vida daqueles como nós, ao contrário de Jesus, caímos muitas vezes. Alguém aqui que já caiu em tentação? Nunca, não é?
Nunca. Nós não, né? Os outros, miseráveis. Sim, agora nós não. Já caímos em tentação, fomos derrotados. Nós conhecemos a derrota. Nós conhecemos a derrota. Quem não conhece a derrota tem um grande problema. Porque todos nós já fomos derrotados. Mas o que é interessante é que até nas derrotas dos filhos de Deus, aparentes vitórias do diabo, o diabo fica-se a rir quando nós caímos, né? Ele fica-se a rir, mas até nisso, nós somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Até nas nossas derrotas, quando estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não deixamos de ser mais do que vencedores. Um exemplo muito bom de uma derrota que resultou numa vitória foi Pedro. Vamos abrir aqui em Lucas 22. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Jesus está aqui a ensinar e a preparar também aquilo que vai acontecer, né? A preparar os discípulos para aquilo que vai acontecer, para o sofrimento da cruz e tudo aquilo que eles iam passar de difícil, provas, tentações. Versículo 31. Simão, Simão, disse ainda ao Senhor: olha que Satanás pediu para vos experimentar a todos, como quem passa o trigo por um crivo, mas eu roguei a Deus por ti para que a tua fé não falhe. E tu, quando voltares para mim, encoraja os teus irmãos. Pedro respondeu: Senhor, estou disposto a ir contigo até à prisão e até à morte. Parece os nossos louvores, não é? Olha, Pedro, avisou Jesus, não cantará hoje o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Satanás pediu para vos experimentar a todos. Então Satanás pediu a Deus para os experimentar. E Jesus faz o quê? Jesus faz o quê? Ele ora a Deus para que a fé de Pedro não falhe. Jesus ora para que a fé de Pedro não falhe. Jesus intercede diante de Deus para que a fé de Pedro não falhe. A fé de Pedro falhou? Falhou. Então há alguma coisa aqui que não depende de Deus. Depende de nós. E o diabo pediu para peneirar todos os apóstolos. E nós sabemos que todos eles falharam. E todos eles abandonaram Jesus. O único que ficou, que foi lá assim, mais disfarçado, foi João. Mas isso foi concedido ao diabo. Deus não deixou de estar no controle das coisas, né? Naquele processo de derrota de Pedro. Foi uma derrota para Pedro. Ele negou 3 vezes aquele que ele disse que ia seguir até ao fim, até à morte. Nem que vá para a prisão, Senhor. Não é? Parecem mesmo os nossos louvores que nós cantamos aqui. Não é? Tanta coragem que nós temos. Que Deus nos dê, que Deus tenha misericórdia de nós. Não é? E que estejamos assim em temor. Porque nós somos muito fracos, muito frágeis. Deus esteve com Pedro também durante todo aquele processo. Havia um propósito também naquilo. Deus já sabia que Pedro ia cair em tentação. Que ele ia negar Jesus. Que ele ia ser derrotado ali. E Jesus diz aqui, quando voltares para mim, encoraja os teus irmãos. Então Jesus já sabia que aquilo ia ser um acidente de percurso. Foi um acidente grave. Mas foi um acidente de percurso e que Pedro ia voltar de novo para Jesus. E quando voltasse, ele ia encorajar os irmãos. Significa que Pedro ia ser um novo Pedro. Aquela derrota ia ter um papel na vida de Pedro. Pedro precisava daquilo, aparentemente.
para deixar de ser fanfarrão. Sabem o que é fanfarrão? Sim? Os falantes de espanhol aqui no nosso meio, sabem? Como é que se diz fanfarrão em espanhol? Fanfarrón! Somos irmãos, não é? Fanfarrão. Qual é o atributo de Deus? Nós temos estado a falar de atributos de Deus a propósito destas frases, das expressões da oração que Jesus ensinou. Que atributo de Deus é que nós podemos ver aqui? Já vimos muitos e não vamos repetir, não é? Nós vimos vários. Mas há um que nós ainda não vimos até agora, nestes meses que temos a estudar a oração do Pai Nosso, e que é um atributo muito presente aqui. Alguém quer arriscar? Um atributo de Deus assim que Ele mostra aqui. E que ainda não tínhamos falado até agora. Isto é só para aqueles que têm acompanhado. Ninguém quer arriscar? Fidelidade. Fidelidade. Havia vários outros que nós podemos ver aqui. Mas fidelidade, até nas nossas tentações e nas nossas quedas e nas nossas derrotas, Deus é fiel. Deus é fiel. E por causa da fidelidade nós podemos ter uma certeza. Por causa da fidelidade de Deus, nós podemos ter uma certeza. Uma certeza com uma condição. Uma certeza com uma condição. Nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu plano. A condição para tudo contribuir para o nosso bem é nós amarmos a Deus e sermos chamados segundo o seu plano. A condição é ser crente. Não é? Para os crentes em Jesus, aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, não é? Aqueles que amam como Jesus amou e deu a vida, esses são aqueles que têm fé, não é? E não é por esforço humano. O amor não é de esforço, não é? Claro que o amor tem que ser intencional e é preciso, e o amor é sacrificial também. Mas o amor é algo que é voluntário, que nasce, não é? Que nasce, brota em nós quando nós temos Jesus no nosso interior. E quando nós amamos aqueles que amam a Deus, tudo contribui para o seu bem. Até as derrotas. Até as quedas. Porque Deus, Ele continua a ser fiel. E Ele vai usar isso para fazer coisas novas em nós. Uma coisa boa que Ele faz quando nós caímos. O que é que aconteceu na vida de Pedro? Uma coisa muito boa dele ter caído. Deixou de ser fanfarrão. Percebeu quem ele era. As tentações, as derrotas, as quedas mostram-nos quem nós somos. Frágeis, falíveis. Nós não somos Deus. Nós não somos perfeitos. Nós caímos, nós falhamos. Mostram-nos, também produzem em nós, quando percebemos quem somos, produzem em nós o quê? Humildade, e a humildade é uma condição para Deus nos exaltar. Perdoar e exaltar. Não é? Quem se humilha será exaltado. Então, quando nós somos derrotados, nós percebemos quem somos e aí Deus ganha espaço na nossa vida. A humildade, o quebrantamento, ficamos quebrantados, tristes, tristeza segundo Deus, que conduz ao arrependimento. E esse processo é um processo fundamental na nossa vida como cristãos. Deus sabe de que é que nós somos feitos. Deus sabe qual é o nosso problema. Somos vulneráveis ao pecado. E Deus sabe que nós vamos cair. E Deus tem a resposta para isso também. Não é? Que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Não somos nós próprios que nos perdoamos. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Quando nós nos humilhamos e confessamos. E dizemos, sim, eu falhei. Eu pequei. Perdoa-me, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. Ajuda-me. É aí que Deus nos quer. Na dependência dEle.
Pedro até aqui era um... Entre Pedro e os fariseus, não sei se havia muita diferença, não é? Era, para ele dominava tudo, ele controlava tudo, estava no controle de tudo. Tranquilo. O Senhor é até à morte. Não, para mim não há problema. Não é? O que é que ele descobriu? Descobriu que aquilo não era verdade. Ele estava a viver uma mentira. Era mentira aquilo que ele pensava que era. E abriu os olhos para a verdade. Glória a Deus. Há quem não abra os olhos para a verdade. Quem? Por exemplo, personagem que nós sabemos que não abriu os olhos para a verdade depois de ser derrotado. Judas. Continuou até ao fim, até ao seu suicídio, né? Continuou, teve remorsos ali, mas aquilo não foi um arrependimento genuíno, né? Não foi um arrependimento genuíno. E então ele escolheu esse caminho. Podemos dizer que Judas não amava a Deus e não era chamado segundo o seu plano. Então aquilo não contribuiu para o seu bem, contribuiu para a sua destruição. Mas quem ama a Deus e é chamado segundo o seu plano, as derrotas contribuem para o seu bem. Servem para abrir os olhos para a realidade de quem nós somos. E isso é bom. Quem ama a Deus e é chamado segundo o seu plano, deve orar assim, não me leves ao lugar da tentação. Eu não quero estar no lugar onde eu posso pecar. É uma oração um bocadinho cobarde, não é? Mas é uma oração que nós podemos fazer. É uma oração que nós devemos fazer, não é? Deus, guarda-me, não me leves ao lugar da tentação, porque eu conheço-me. Eu sei que a possibilidade de eu cair é muito real e eu não quero cair porque eu não te quero desagradar, eu não quero pecar contra ti, eu não te quero rejeitar. Então não me leves àquele lugar. E até nós, além de pedirmos, podemos fazer diligências práticas para não irmos até aos lugares da tentação. Não é? Mas também não podemos viver numa bolha. E o mundo é um lugar de tentação. Basta estarmos no mundo, e então no mundo de hoje é mesmo, as tentações são maiores do que nunca. Isso é a primeira coisa, não nos leves ao lugar da tentação. Mas há segundo significado desta expressão, não nos leves à provação. Podemos pedir para Deus nos livrar de sofrimento? Podemos pedir isso? Mas podemos pedir. E às vezes Ele faz isso. Às vezes Ele livra-nos do sofrimento. Ele faz milagres na nossa vida. Ele traz respostas, né? Quando nós estamos mal. Ele cura-nos quando estamos doentes. Né? Ele dá-nos, Ele supra as nossas necessidades quando nós estamos a viver tempos de escassez. Né? Ele livra-nos do sofrimento tantas vezes. Então podemos pedir isso e a prova de que nós podemos pedir isso é que o próprio Jesus pediu isso. Antes de ir à cruz, Jesus a saber para o que é que tinha vindo, para que é que tinha sido enviado, aquilo era todo o plano de Deus. Não é? Desde a eternidade, Deus tinha aquele plano de Jesus ir à cruz. Desde a eternidade. Ok? Não é, Jesus ir à cruz não é um plano B de Deus. É o plano. É o plano de Jesus. Deus queria mostrar todos os seus atributos, todo o seu amor a todo o universo pela crucificação do seu próprio Filho. Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Porquê? Porque já desde antes da fundação do mundo, Deus sabia que Jesus ia à cruz. E Jesus orou no jardim, no seu momento de mais fragilidade, ele transpirava gotas de sangue, e ele ora isto: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de amargura. Se possível, afasta de mim este cálice de amargura. Jesus orou para, se possível, Deus o livrar da provação da cruz, do sofrimento da cruz. Jesus orou isto. É por isso que a fé cristã nos desmonta. Não é? Jesus, homem,
Deus ora para que Deus o livre daquilo que era o plano de Deus. E há quem diga que a Bíblia, há muitos argumentos que a Bíblia, que isto foi fabricado e que já sofreu muitas alterações e que a Igreja alterou a Bíblia para controlar e manipular e etc. E um dos argumentos contra essa ideia que os estudiosos da Bíblia e os que defendem a fé na arena pública, o que dizem é: se a Bíblia fosse fabricada, não tinha estas passagens, não tinha isto, porque isto é difícil. Uma passagem que a Bíblia não tinha de certeza, se isto fosse fabricado, é aquela do Jesus na cruz dizer: Deus meu, porque me desamparaste. O Filho de Deus dizer: Deus meu, porque me desamparaste. É verdade, ele estava a citar o Salmo 22, estava a citar as Escrituras, mas ainda assim, aquele que nós acreditamos que é o Filho de Deus, orar isso na cruz, não fica bem num livro, num conto de fadas bonito. Não fica nada bem. E muito menos fica bem para uma das referências da fé cristã lá no início, Pedro, fazer estes papéis que ele fez. Mas, adiante. Jesus orou isso. Mas agora, é verdade também, como a Lídia estava a dizer, as provações fazem parte da vida. O sofrimento vai fazer parte da vida. Como Jesus teve de ir à cruz. Ele disse: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Nós não queremos sofrer. Alguém quer sofrer aqui? Gostam de sofrer? Procurem tratamento. Se gostam de sofrer, rápido. Não é? Ninguém gosta de sofrer. Quem gostar de sofrer é masoquista. Nós não gostamos de sofrer. Então nós oramos para Deus nos livrar de sofrimento. Mas sabemos que a vida vai ter sofrimento. E vamos ter de abraçar esse sofrimento. E é se quisermos viver minimamente de forma saudável. Porque a lutar contra o sofrimento e a fugir do sofrimento, nós vamos fugir da realidade. O sofrimento é a realidade. É uma dimensão importante, fundamental da realidade neste mundo. Vivemos num mundo que está dominado pelo pecado. O príncipe deste mundo é o diabo. E nós vamos ter de conviver com isso enquanto estivermos aqui. E uma das consequências disso é sofrimento para a nossa vida. É perdas. Sofremos doença, sofremos privações, sofremos dores profundas, profundíssimas. E quem foge disso está a fugir da realidade. E isso configura a psicopatologia. Isso configura... É uma doença da mente. Fugir da realidade. Todas as psicopatologias são fugas da realidade, ou então distorções da realidade. Mas Jesus ora isto. As provações são necessárias. Deus não livrou Jesus. Muitas vezes Deus não nos vai livrar do sofrimento. E mesmo quando somos nós, às vezes somos nós a trazer más consequências para a nossa vida. Às vezes somos nós. Não é uma coisa que vem assim do nada. Não, sou eu provoco o meu próprio sofrimento. Às vezes é isso. O sofrimento às vezes não é uma coisa que nos acontece. Não, é uma coisa que nós provocamos. Várias vezes. Mas mesmo aí, como Pedro, não é? Foi ele que provocou o seu sofrimento. Mas mesmo aí, Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, inclusivamente as provações e o sofrimento. E depois a Bíblia ainda nos desmonta mais, né? Ainda vai mais além. Não é só suporte ao sofrimento. Não é só essa a mensagem da fé cristã. Não é só suporta, tens que aguentar. Aguenta porque, olha, faz parte. Não é só isso. Vai mais além. E esta passagem... a gente não gosta nada dela, né? Não gostamos nada de ir aqui. Mas temos que ir, né? Meus irmãos, devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar por várias provações. Devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar por várias provações. Porquê? Porque somos masoquistas? Não. Não, nós não queremos o sofrimento, mas quando ele vem, devemos sentir-nos felizes. Porquê? Porque qual é o nosso objetivo nesta vida?
é vivermos bem e sossegadinhos. É esse o nosso objetivo. É o nosso próprio conforto. Se é esse o nosso objetivo, estamos a passar ao lado do propósito de Deus. Completamente ao lado. Não é esse o objetivo de um cristão aqui neste mundo. O objetivo de um cristão aqui neste mundo é o quê? Amadurecer na fé. É uma fé, é a fé crescer, a sua fé crescer. E uma fé assim provada pelo quê? Pelo sofrimento, dá como fruto a perseverança. Outra, lá está uma vantagem do sofrimento. Nós perseveramos, ficamos mais fortes, mais firmes. Não, eu não vou desistir. Eu estou aqui. Isso é de quem está firme na fé. E uma fé assim provada dá como fruto a perseverança. E o objetivo é ser perseverantes até ao fim, para chegarmos a ser completamente perfeitos, sem faltar nada. E esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós possamos chegar à perfeição. À perfeição. E não é menos do que isso, ok? E certamente não é a gente viver vidas super confortáveis e sossegadinhas. Certamente não é isso. Porque quem quer ser perfeito tem muitas dores para passar. Muitas dores. A primeira dor é perceber que eu não sou perfeito. Porque se eu não percebo que eu não sou perfeito, se eu acho que sou perfeito, eu não preciso de crescer. Nem vou chegar à perfeição, porque eu acho que já estou lá. Então, se eu acho que já estou lá, eu não faço caminho nenhum. A primeira dor é eu perceber, eu não sou perfeito, então eu preciso de ser aperfeiçoado. Eu preciso de amadurecer, preciso de chegar à perfeição. E depois a outra dor é perceber o quão longe nós estamos dessa perfeição, desse ideal. Como é que nós percebemos quão longe nós estamos desse ideal? Olhamos para Cristo. Olhamos para Cristo e percebemos quão longe eu estou desse ideal de perfeição. O que eu tenho que andar? Essa é a segunda dor. Muita dor. Porque percebemos que nós não somos os tais, não somos a última bolacha do pacote. Não, somos miseráveis. Miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo que me traz tanto sofrimento? Assinado Apóstolo Paulo. Não é? Miserável homem que sou, disse ele. Miserável homem que eu sou. Miserável homens e mulheres que cada um de nós é. E então é esta a loucura da fé, não é? Loucura da fé. Sentir feliz ao passar por provações. Eu lembro-me sempre quando João e Pedro curaram aquele homem em Atos, no capítulo 3, e começaram a ser perseguidos. A perseguição começou aí, lá em Jerusalém, começou ali à força toda. Eles foram presos, eles foram castigados, foram espancados. E depois há um versículo fantástico que é: e eles chegaram todos felizes por serem achados dignos de sofrerem provações por causa do nome de Jesus. E eles todos contentes, fomos espancados por causa do nome de Jesus. Aleluia! Fomos espancados, sofremos, fomos injustiçados, presos injustamente por causa do nome de Jesus. Mas não vamos esquecer, são as provações que produzem em nós perseverança, né? O sofrimento traz bons frutos. Agora, não queremos sofrer. Okay? Se vier, ficamos gratos pela oportunidade de crescer. Mas se não vier, glória a Deus também. Não é? Isto é saúde mental. Saúde mental. É nós nem gostarmos de sofrer, nem andarmos atrás do sofrimento. Isso é patológico. Não andamos atrás do sofrimento, mas também não andamos a fugir do sofrimento, a tentar evitar a todo custo o sofrimento. Isso também estamos a fugir da realidade. Isso também é patológico. Também é mau. E a saúde mental é saúde mental e emocional é estar naquele lugar em que nós não queremos sofrer, mas quando o sofrimento vem nós abraçamos e em tudo damos graças e usamos isso como oportunidade para crescermos. Porque sem sofrimento não há crescimento.
Não há, isso não existe. Então, irmãos, oremos. Não nos induzas à tentação, não nos leves ao lugar da provação, e poupa-nos das provações. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. Ok? Vamos orar? Vamos orar. Acho que percebemos melhor quando temos assim um contacto profundo com a palavra, a nossa necessidade, né? Como nós precisamos de Deus para cumprir o seu propósito. Temos que ser desenganados de todas as ideias erradas que nós temos sobre a fé e sobre o caminho da fé. A ideia de que a fé serve para nos sentirmos bem, a ideia de que a fé serve para termos uma vida sossegadinha e virmos à igreja ao domingo e divertir-nos um bocado. Um piquenique. A vida não é isso. A fé não é isso. E precisamos de ser desenganados disso. A palavra de Deus desengana-nos disso. E precisamos estar em contacto com a realidade. E, como disse Jesus, negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos. Amém? E a boa notícia é que um dia não haverá tentações. Nem tentações, nem tentações, provações. Não haverá peirasmos. Isso vai terminar. E ansiamos por esse dia. Quanto mais nós entendemos o que é realmente a vida neste mundo, mais nós ansiamos por esse dia. Não é? Que Jesus venha para nos livrar de todos estes sofrimentos e tentações. Vamos orar. Pai, obrigado por nos revelares os mistérios da Tua Palavra e vemos melhor agora. Obrigado porque vemos melhor o Teu coração, vemos melhor a Tua natureza, vemos melhor o Teu propósito, vemos melhor, Pai. Obrigado porque Tu nos vais libertando da nossa cegueira quando nós olhamos para o espelho. A Tua Palavra é o nosso espelho, Deus. Pai, que não nos desviemos deste espelho que nos causa, assim, muito desconforto. A Tua Palavra é mais poderosa e cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o nosso íntimo, até onde os ossos e a medula se juntam. Mas é aí que Tu também consegues discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos desejos do nosso coração. E a Tua Palavra corta-nos. A Tua Palavra, ela é viva e eficaz, Pai. Obrigado. E que nós possamos olhar sempre para a Tua Palavra, que tem Jesus no centro, para entender onde é que temos de chegar, quão longe nós estamos e de que matéria é que somos feitos, Deus. Mas renova a nossa esperança também. Não nos deixes ficar desanimados e esmagados pelo peso da vida neste mundo. Ajuda-nos a viver em esperança, ao mesmo tempo que vivemos conscientes. Mas a esperança, Deus, a esperança na ressurreição, a esperança na vida eterna, Deus. A esperança de que isto é um processo temporário, é um processo passageiro, que nós vamos passar para o outro lado, vamos chegar ao fim, isto vai ter um fim. Há luz em todo o caminho e há luz no fundo do túnel e um dia vamos ser libertos de tudo isso, Pai. E ansiamos por esse dia em que nós não vamos conhecer mais derrota, não vamos conhecer mais fragilidade, não vamos conhecer mais quedas e tropeções e vamos desfrutar da Tua presença para sempre. E esse dia, Deus, nós queremos ansiar por Ele. Nós não queremos viver a achar que este mundo é bom e que nos dá aquilo que nós precisamos. Deus, e que possas trabalhar em nós, trabalha em cada um de nós, trabalha em nós como igreja, continua a revelar-nos mais de Ti, mais da Tua natureza, mais do Teu propósito, para que nós também, com esse entendimento e discernimento que nós adquirimos, também possamos ser luz para outros, iluminar este mundo com a revelação que recebemos de Ti, Pai.
e desfazermos enganos e equívocos e que o Teu Espírito vá adiante de nós para nos guiar e nós possamos seguir-te com todo o conhecimento, todo o discernimento, toda a consciência do que é que nós somos chamados para fazer enquanto vivemos neste mundo. Deus, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.